Muito bem-vindo, eu sou Ivan Porto e a gente está no módulo 3, Estúdio dos Sonhos, e agora a gente vai para a quarta aula. Vamos falar sobre a Roma. Quando você faz o seu atendimento, eu realmente acredito que sobrancelhas transformam, e você faz isso com amor. Amor de trás para frente é Roma, né? Então a nossa Roma é essa parte aqui, ó. Todos os caminhos levam a Roma. Sempre que você for trabalhar aí com a sua sobrancelha, com um design de sobrancelha, você faz isso com amor, que isso vai te ajudar. E aí eu usei essa referência para mostrar isso daqui, ó. Olha que interessante. Roma de trás para frente é amor, certo? E uma outra coisa interessante é, tá vendo aqui todos os caminhos, quando eles vão para o centro da cidade, igual aqui em cima também, ó. Todos os caminhos, eles levam ao centro da cidade, eles levam essa parte aqui do Coliseu, eles levam a parte principal aqui. E por que eu estou falando isso? Porque toda a nossa comunicação tem que levar ao desejo da cliente. O que essa cliente deseja? É isso que a gente vai ter que atender. Então, ó, a Roma, ela representa o amor, certo? E a gente vai entregar esse amor através de cada procedimento. Você tem que fazer o seu trabalho com amor, dedicação, né? Não estou falando, com relação ao nível de trabalho que você está entregando. Estou falando que, independente do momento que você está, quando você entrega isso, entendendo que você está fazendo uma coisa e que aquela cliente vai amar esse trabalho e você ama fazer o que você está fazendo, nossa, isso daí vai te ajudar demais a fazer as ofertas e todas as coisas que vão vir depois. Então, ó, o que acontece? Roma representa esse desejo, certo? E o que você vai atender essa cliente? Qual é o desejo que você vai trabalhar? Você não tem como você trabalhar todos de uma vez. Nem pode. Você vai ter que trabalhar um desejo. Aí você vai ter que montar o que você mais gosta, o seu desejo, e você vai trabalhar em cima dessa transformação que essa cliente busca com aquele desejo. Então, ó, ele vai virar o centro da sua comunicação. Então, quando eu falo centro da comunicação, deixa eu já explicar certinho o que é. Imagina só que você fez na sua comunicação, você escolheu trabalhar o desejo de sobrancelha perfeita. E aí você vai fazer um anúncio mais ou menos assim. Se você é mulher do bairro tal, da cidade tal, eu tenho uma oferta para te fazer. Ó, eu estou fazendo sobrancelha e eu quero te proporcionar sobrancelhas perfeitas. Eu sou a fulana de tal, especialista em sobrancelhas, e manda uma mensagem para mim e que você vai conseguir ganhar uma sobrancelha. Fazendo um procedimento, o design de sobrancelha custa R$ 30. E aí, fazendo o primeiro design de sobrancelha, o segundo design você ganha gratuito. Então, você faz um e ganha dois. Pronto, essa é a oferta. Então, em algum lugar da tela vai aparecer um botão, você toca e manda uma mensagem para mim. Concorda que essas pessoas que vão mandar a mensagem, elas têm que você tem que saber o que você vai falar na mensagem. Quando a pessoa mandar uma mensagem para você, você vai acolher essa pessoa, mandar se identificar. Oi, tudo bem? Aqui é a fulana de tal, do estúdio tal, e vai perguntar o nome dela. Se você não encontrou o nome dela, a primeira coisa que você tem que falar é chamar ela pelo nome. E por isso que eu estou falando, quando eu falo centro da sua comunicação, se você não trabalhar dentro da mensagem o desejo, o que foi o desejo do anúncio que você fez? Se o desejo do anúncio que você fez foi sobrancelha perfeita, a sua comunicação vai ser sobre esse assunto. Mas você viu o tanto de desejo que dá para trabalhar? E aí você tem que escolher um, por quê? Porque você vai ter um dinheiro para colocar um vídeo falando, ou não necessariamente um vídeo. Se você não quer aparecer, é evidente que isso que eu falei, mostrando como se fosse em formato de selfie, você vai fazer em carrosséis. Eu vou te explicar isso no momento adequado, né? Não se preocupa com isso. Se você não quiser aparecer, não precisa. E você vai ter que levar essa cliente, ó. Eu coloquei aqui. Tudo que você fizer daqui para frente tem que levar a sua cliente até o desejo dela. No caso, se eu estou trabalhando sobrancelha perfeita, eu vou ter que falar sempre sobre isso. É o destino que você escolher. Eu criei um método para facilitar essa sua escolha. Falar assim, nossa, mas estão tantos desejos, como eu vou escolher? E aí, para te ajudar, eu criei um método, que é esse daqui, ó.
é o método DFC, que é o desejo fácil e chamativo. Essa parte aqui é realmente bacana, eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque é assim, quando a gente fala de desejo, a gente tem que saber o que a cliente quer. Se a gente não sabe ainda porque a gente não perguntou para a cliente, então a gente escolhe qual desejo a gente acha e depois a gente vai perguntando e vai ajustando. Por que fácil? Porque tem que ser fácil para a cliente lembrar e fácil porque um dos motivos, no caso, o que o cérebro gosta? Ele gosta de coisa de facilidade, de coisa que poupa energia. Então, por isso é importante esse desejo ser uma coisa fácil. E chamativo? Chamativo tem que despertar a atenção. Então, a gente vai usar aqui, ó, vai dar uma pitada de especificidade. A gente vai usar o gatilho mental aqui da especificidade para poder conseguir chamar a atenção dessa pessoa. E aí, beleza. Vamos lá. Com relação a esse desejo, o que a cliente quer? Né? O desejo é a transformação. Eu vou explicar para você isso daqui usando o exemplo da Cinderela, que eu acho que fica bacana de explicar. Primeiro, você tem que entender que essa transformação ela não precisa funcionar em todas as clientes. Ela tem que ser possível. Por exemplo, quando a gente fala de sobrancelha perfeita, é possível? É possível. É toda cliente que vai conseguir chegar nesse resultado? Bom, você vai fazer a sobrancelha dela todos os meses, todos os anos, até chegar no resultado. Ah, mas e se não chegar? A gente vai morrer tentando, não tem problema. Né? Você tem que saber que se isso já funcionou para alguém, a gente vai em busca disso. E não necessariamente desse exemplo que eu dei para você, mas não precisa funcionar em todas as clientes, mas tem que ser possível, certo? Agora é o seguinte, o exemplo da Cinderela. Lembra da história da Cinderela? Ela queria ir no baile, o desejo dela, aqui ó, o desejo da Cinderela é que ela queria ir no baile. E qual que é a transformação que isso causaria nela? Ela queria se sentir incluída, porque todo mundo ia, as irmãs, a madrasta, todo mundo ia, e ela não ia poder ir. Ela queria conhecer o príncipe, todas as mulheres que fossem nesse baile, elas iam poder conhecer o príncipe, isso era uma honra, né? E uma outra coisa também, ela poderia ir no castelo. Por quê? Porque ela era uma pessoa pobre, ela não podia ir num dia normal, ela não poderia fazer isso. Então, uma das transformações que ela queria é essa daqui. Eu não estou falando para você julgar se é certo ou errado, essa analogia, mas não é isso que ela queria. Gente, ó, o que eu quero que você entenda daqui? É só fazer um comparativo com a Cinderela, do que era o desejo, a fada e o que foi o veículo, e você com o design de sobrancelha. Só para facilitar a compreensão. É só por isso que eu estou usando esse exemplo. Então, vamos lá. O desejo que ela queria era ir para o baile. Quem que realizou foi a fada. E a fada realizou o desejo dela, certo? E como que a fada fez isso? A fada, ela poderia muito bem ter pego a varinha mágica dela ali, ó, e feito pá, e teletransportado ela lá pro castelo. Porque o desejo não era estar no baile. Então ela podia, ela não é a fada, não é mágica, ela podia chegar lá e pum, e tocar nela e fazer ela desaparecer de lá de onde ela estava e aparecer lá. Só que ela não fez isso. O que ela fez? Ela falou para ela fez um veículo, ela foi lá e falou para ela, pega uma abóbora, ela pegou, ela criou uma carruagem que transportou ela até o castelo. Olha só, parando para analisar, ela não deu o que a Cinderela pediu diretamente. Ela arrumou um veículo que ia levar até o destino que ela queria. O que era o destino? O destino era o desejo dela, era ir para o baile. Como que ela fez? Ela teletransportou ela? Não. Ela pegou ela e falou para ela, você vai ficar aqui, vai ter uma carruagem. Ela fez uma carruagem, a carruagem pegou ela e levou até lá. E aí ela aceitou. Ela não foi, ela aceitou. Por quê? Porque ia fazer ela chegar no destino que ela queria, certo? Então, vamos aqui agora ver o exemplo, você sendo a fada da sua cliente. Então, agora você vai ser a fada da sua cliente. Qual que é o desejo da sua cliente?
Então, isso daí é que a gente está buscando saber. Eu não sei ainda, mas eu vou dar 3 exemplos. Você viu que eu coloquei vários lá? Talvez você tenha anotado aí. Eu espero que você tenha anotado. É bacana ter esse registro. Então, vamos supor que nesse caso aqui, a cliente está querendo sobrancelhas perfeitas, ou consertar falhas, ou rejuvenescer o olhar. Eu vou colocar só esses 3. E a fada? A fada é você que vai realizar. E a carruagem? Qual é o veículo que você vai usar? Você, por um acaso, tem como pegar uma pinça e aí você vai fazer o quê? Pegar, bater essa pinça na testa da cliente e a sobrancelha ficar pronta do meio do nada? Não tem como. Aí você vai ter que fazer o que com essa pessoa? Você vai ter que fazer o design de sobrancelha ou a rena. E ele é o veículo, ele é a carruagem que vai levar a cliente até a consertar as falhas, até sobrancelhas perfeitas, rejuvenescer o olhar, tá entendendo? É essa comparação. Então, o que você vai oferecer para essa cliente, né? Você vai sempre oferecer o destino, não o veículo. O que é o destino? Destino é o que ela deseja. Ela deseja sobrancelha perfeita, você vai oferecer sobrancelha perfeita. Mas o que você vai entregar? Você vai entregar a carruagem. O que é a carruagem? O veículo. E o que é o seu veículo? É o design de sobrancelha e a rena. Você viu o tanto de desejo que você pode trabalhar lá? Sendo que todos eles, a carruagem vai ser o design de sobrancelha e a rena. É isso. Então você vai oferecer o que ela quer, entrega o que ela precisa, certo? Aí a gente vai além. Por que isso daqui tem que ser fácil? Então agora a gente está na segunda parte. Lembra que é o método DFC? Por que ele tem que ser fácil? Para cliente lembrar que tem que ser fácil também, ó. É fácil de fazer e de lembrar. Então, por que sempre vai ser fácil para cliente? Porque, ó, a gente está falando de uma prestação de serviço. Prestação de serviço, a cliente, ela vai chegar, ela tem que ir lá, ela vai respeitar a sua regra lá, tal. Ela vai lá, ela deita, ela senta, você vai fazer. Ela não precisa fazer. Do mesmo jeito que é fácil quando você quer um tipo de atalho que você toma, você vai querer pegar o seu chinelo e colocar um monte de pedrinha de strass, enfeitar, pintar. Não, você vai numa menina ali que é a sua vizinha, que ela faz isso, e você compra o chinelo pronto dela. Você encurta, você é um atalho para ela alcançar esse desejo dela. E é fácil, por isso é fácil. É fácil porque você vai ser justamente esse atalho. Então vamos seguir no exemplo aqui só para poder ficar claro. O exemplo da Cinderela. Ó, o desejo tem que lembrar que é o seguinte: após ela pedir o desejo para a fada, ela precisou cumprir as regras da fada. Não foi só pedir e ela atender. Não, negativo, não foi assim, ó. A fada realizou o pedido dela e entregou a carruagem que levaria ela no castelo. Só que teve 2 coisas que aconteceram. Primeiro, a fada pediu para ela ir buscar uma abóbora no jardim. E segundo, ela precisaria obedecer o prazo, que era até a meia-noite. Ela poderia usar aquela carruagem até a meia-noite. E ela precisou, então é o seguinte, precisou ela ter a contrapartida dela. Então, com você e a sua cliente não vai ser diferente. Vamos ver como que vai ficar aqui então, ó. O exemplo de você como a fada. O desejo. Após você vai fazer lá o seu anúncio, você vai falar com a cliente de uma maneira mais assertiva e criou lá o seu material e falou. Após você oferecer o desejo que ela vai ter que procurar, o que ela precisa, vai precisar de regra. Então, você vai trabalhar ela quer sobrancelha perfeita, tá? E ela mandou uma mensagem para você e ela tá querendo. Eu falo, eu quero saber como funciona. E aí é o seguinte, você vai cumprir aquela oferta. E para realizar o desejo dela, que é entregar o design de sobrancelha, você vai ter algumas regras que ela vai precisar seguir. Primeiro, futuramente eu vou explicar melhor sobre isso no módulo que eu vou falar sobre recepção. Mas aqui você vai 2 coisas que são importantes.
Pontualidade, ela tem que chegar no horário e você vai atender no horário também. E outra coisa, avisar se não puder ir para ela remarcar com antecedência. São duas regras importantes. Ó, repara, até na história teve regra para poder a princesa conseguir o que ela ia conseguir. Na verdade, a Cinderela no começo não era princesa ainda, né? Mas aí, para ela conseguir o que ela queria, ela teve que seguir algumas regras. E por que com a sua cliente não vai ser igual? Tem que ser, né? Você vai realizar o desejo dela, vai deixar ela maravilhosa, vai fazer tudo o que você precisa fazer. Só que é o seguinte, ela precisa pagar o valor que você está cobrando, e independente do valor, e de preferência o valor mais alto ali com relação ao que você pode cobrar. Ela vai pagar o valor, ela vai cumprir os seus horários, e se tiver algum imprevisto, a gente vai acreditar que ela vai falar a verdade, e a gente vai acompanhar tudo certinho, para poder ela seguir as regras no seu estabelecimento, no seu estúdio. Por quê? Porque ela precisa dessa contrapartida para você beneficiar e atender o que ela precisa. Então, ó, vamos além. E o terceiro? Terceiro é ser chamativo. Para ser chamativo, é tranquilo, é só adicionar uma pitada de especificidade. O segredo é ser específica. Você vai ser específica. Olha o exemplo, se a gente fosse chamar a atenção da Cinderela num vídeo, num material, num anúncio, numa publicação, num carrossel, e a gente ia colocar o seguinte, ó, te levo para o castelo a tempo do início do baile. Então a gente vai adicionar aqui especificidade por tempo. Eu até sublinhei aqui, ó, a tempo do início do baile, que ela queria pegar o início do baile. A gente pode pegar aqui, ó, usando emoção. Participe de um baile no castelo em segurança com nossos cuidados. Que lembra que os bichinhos levou ela em cuidado, em segurança até o baile. Isso daqui é para usar emoção. A segurança, emoção e cuidado também é uma emoção. E usar segredo. Às vezes, essa parte é uma parte aqui, é uma parte muito valiosa, porque eu nunca vi ninguém trabalhar no estúdio de sobrancelha aquela parcela de cliente que não quer que ninguém saiba que ela vai fazer a sobrancelha. Geralmente a gente parte do princípio que todas as clientes querem ir, querem fazer, querem aparecer, e normalmente elas querem mesmo. Tem uma porcentagem alta de cliente que quer fazer. Só que futuramente nada impede você de usar o segredo. Eu vou falar aqui como que vai ficar o da Cinderela. Ó. Transporte privado para o castelo, sigilo garantido. Essa seria a maneira. Se ela quisesse ir escondida sem ninguém saber, esse daqui seria uma maneira de chamar ela e com certeza ela aceitaria. E agora para você, como que é? Os 3 segredos para ser específica quando você quer saber o desejo da sua cliente. Você vai usar tempo. Então, você pode usar 30 minutos, 1 hora, 30 dias no primeiro atendimento, 2 atendimentos. Você pode usar emoção. Ó, entenda, você pode usar emoção positiva e negativa. E, de qualquer maneira, vai ser emoção. Agora, quando você for usar, eu realmente dou preferência para emoções positivas, porque eu quero que ela tenha uma boa impressão quando ela vê o meu anúncio. E até porque o Facebook, o Instagram, dependendo da emoção negativa que você coloque, ele não vai deixar você colocar um anúncio, ou até pode limitar, dependendo da publicação que você fizer, se você usar emoções negativas no seu conteúdo. Então, eu prefiro colocar conteúdos positivos que tendem a funcionar melhor. E aí, quais são as emoções que a gente pode colocar? Você pode escolher quais outras emoções que você achar aí. Ó. As que eu encontrei aqui para colocar foi segurança, carinho, cuidado, paciência, satisfação, alívio, confiança, alegria, esperança, orgulho, desejo, surpresa, admiração e encanto. E o último aqui que a gente pode usar é o segredo. Você pode falar que vai ser um atendimento confidencial, você vai manter a discrição, ela vai ter privacidade, vai ser reservado,
vai ser em segredo, vai ser sigilo, vai ter sigilo. E é o seguinte, uma outra coisa, você pode misturar duas ou mais desse tempero de especificidade para você criar mais opções de desejos que a sua cliente tem. Então, como que vai ficar o exemplo de você como fada? Deixe suas sobrancelhas iguais em 2 atendimentos. Ó, isso é forte, hein? Sobrancelhas sem falhas hoje mesmo. Todos que eu coloquei aqui, eu criei realmente para a aula aqui para a gente ver, ó. Deixe suas sobrancelhas iguais com o cuidado que você merece. 1 hora de cuidados com você mesma nas sobrancelhas, que vão salvar seu mês. E aqui eu coloquei nas sobrancelhas. Por quê? Porque se você falar só de cuidado com ela mesma, você pode atrair isso daí, de repente, numa publicação ou em um vídeo que você vai querer chamar cliente, você pode atrair pessoas que querem o cuidado com ela mesma, mas ela não quer na sobrancelha. E o cuidado que você vende é na sobrancelha. Então, sempre você precisa mencionar, precisa falar o que é que você está vendendo, né? E quando a gente chegar na parte do anúncio, os criativos do anúncio, eu vou explicar exatamente como que você vai fazer isso, né? E aí aqui, e usar o segredo. Usando o segredo, suas sobrancelhas alinhadas sem ninguém saber. Ou sinta-se limpa e arrumada com total privacidade. Só que agora, você concorda que essa parte, a sua comunicação tem que fazer sentido. Vamos supor que você faz o atendimento num lugar e que vai ter gente, vai ter outras pessoas. Se de repente naquele ambiente tá o seu filho, tá o seu marido, tá a sua família, e você tá falando que vai ser sinta-se limpa e arrumada, sinta-se com as sobrancelhas, né? Eu não coloquei aqui, ó. Sinta-se com as sobrancelhas limpas e arrumadas. Se nesse lugar tiver outras pessoas, você não pode colocar com privacidade, que não tem sentido, né? Tem que ter sentido. Limpe, você está falando que a pessoa vai estar com a sobrancelha limpa e arrumada, com total privacidade, então tem que ter a privacidade, tem que colocar aqui certinho, né? E aí a gente vai além. Vamos seguir aqui, ó. Então, uma coisa muito importante para falar para você, ó. Você não precisa acertar de primeira aí, né? Esse desejo que você for escolher. Escolhe o que você gosta mais e tá tudo bem. Teste mais de um desejo, né? Quando você for escolher, ao invés de você escolher um, escolhe 2, escolhe 3, que você prefere trabalhar, né? Não precisa ser um destino garantido, ele tem que ser possível. Você não precisa você não precisa garantir que você faça. Bom, agora, por que eu falo da importância da sua comunicação? Deixa eu falar de uma coisa aqui. Não precisa ser um destino garantido. Só que se você garantir, aí ele precisa. Então, vamos supor que você fale assim para cliente: sobrancelhas perfeitas em 2 atendimentos. Aí você tem que cumprir. Porque senão não tem sentido você oferecer isso. Então, cuidado quando você for oferecer alguma coisa para não parecer mentira ou de repente não cumprir. Se você oferece, você precisa cumprir. E não existe o desejo perfeito. Sabe, um desejo que é o desejo que todas as clientes querem e que isso não existe. Não funciona dessa maneira, né? Sempre que for ter um desejo, vai ter cliente que quer, vai ter cliente que não quer aquele desejo. E aí você vai trabalhar mais de um desejo. É claro que você vai construindo o seu público e as suas clientes dessa maneira, trabalhando cada desejo ali, né? Rodando e trazendo clientes para você. Cada anúncio que você tiver ou as publicações que você fizer, elas têm que fazer sentido e com base num desejo que você vai trabalhar ali. E agora, como geralmente eu realmente gosto de pegar o material que eu já usei, já fiz, né, e já trabalhei, já deu eu já tive aquele trabalho para fazer esse material, então também quero dividir com você, ó. Eu vou colocar aqui possíveis, no caso são as sugestões de DFC que eu criei, de desejo fácil e chamativo, para te dar ideias, né? Que eu sei que já está aí com a cabeça fervilhando de ideias, eu realmente acredito que isso daí deve ter te ajudado, essa aula, e agora eu quero dar sugestões que eu escrevi aqui, ó. Tenha sobrancelhas perfeitas no primeiro atendimento.
Acorde pronta para o trabalho todo dia. Cuide da autoestima de quem você ama. Pode ser da mãe, da filha ou da amiga. Transpareça sua verdadeira personalidade já no primeiro atendimento. Sinta-se limpa e arrumada no primeiro atendimento. Sinta-se mais confiante com sobrancelhas incríveis hoje mesmo. Tenha uma aparência mais marcante com um atendimento. Sobrancelhas alinhadas no primeiro atendimento. Sobrancelhas sem falhas hoje mesmo. Sobrancelhas naturais e incríveis no primeiro atendimento. Um novo visual já no primeiro atendimento. Recupere suas sobrancelhas em 2 meses ou em 1 mês. Aí você pode escolher qual você prefere. Dê uma levantada no olhar em 30 minutos ou dê uma levantada no olhar no primeiro atendimento. Projeto sobrancelhas iguais em tantos dias, em X dias aqui. E aí a gente tem mais. Olhar marcante através das sobrancelhas hoje mesmo. Deixe suas sobrancelhas bem alinhadinhas no primeiro atendimento. Um cuidado que você merece, sobrancelhas feitas hoje, 1 hora de duração. Um carinho com você mesma, 1 hora de duração. E aí tem que colocar que é na sobrancelha, viu? Eu não coloquei aqui. Os 30 minutos que vão recuperar o seu ânimo por 1 mês através das sobrancelhas. Todos eles, eu tinha mencionado, eu vou reforçar. O que eu não tiver colocado que é relacionado à sobrancelha, você precisa acrescentar. 30 minutos que vão mudar sua autoestima. 1 hora de ouro para cuidados com você. Sobrancelhas bem marcadas no primeiro atendimento, que é cliente que prefere bem marcada, né? Você tem o medo de... Não, peraí. Aí esse daqui é assim, ó. Você tem medo de estragar as sobrancelhas? Eu cuido dela para você. Aqui é você tem. Você tem medo de estragar as sobrancelhas? Eu cuido dela para você. Não quer fazer sobrancelhas permanente? Eu resolvo para você. Porque o que acontece? Lembra daquela pirâmide de consciência? Tem cliente que não sabe que ela só conhece por sobrancelha permanente. Ela acha que sobrancelha permanente é micro, é fio a fio, é tatuagem na sobrancelha, é qualquer coisa. Ela acha que é permanente, ela acha que é tudo igual. E você não precisa discutir com ela. Você está querendo arrumar cliente de design de sobrancelha e rena? Então, você vai falar para ela, não quer fazer sobrancelha permanente? Eu resolvo para você. Pronto, é isso. Não quer retocar a micropigmentação ainda? Eu cuido disso em 1 hora. Vou te ajudar com sua sobrancelha ralinha e sem forma. Isso daqui foi uma cliente que falou que eu peguei e coloquei aqui. Não quer fazer fio a fio ainda? Eu te ajudo a ter sobrancelhas incríveis em 30 minutos. Tem horror a micro e fio a fio? Eu te ajudo a ter um olhar natural no primeiro atendimento com design de sobrancelhas. Agora é o seguinte, uma coisa importante de mencionar aqui para você é quando você menciona um outro serviço, por exemplo, microblending, micropigmentação, microfio a fio, quando você menciona um outro procedimento, é muito importante que, de preferência, você faça o procedimento. Porque eu percebi com outras alunas que quando ela mencionava alguma outra coisa, ela acabava atraindo cliente, né, que se interessou pelo procedimento de sobrancelha realmente, mas ela também acabava atraindo pessoas que se interessavam por aquele outro serviço. E aí ela acabava perdendo a venda, por exemplo, da micro se ela não fazia. Ou se você for falar de algum outro serviço. No geral, quando você vai fazer o anúncio, fala de uma coisa só. A cliente não vai ficar fixando um monte de informação. Né? É uma coisa só, uma coisa de cada vez. Então, se você não tem esses serviços de micro, que todos esses que eu falei, e você faz o design de sobrancelha e a rena, foco no que você faz.
Não é para dar foco no que você não faz. Porque quando você dá foco numa coisa, você aumenta aquilo. Você não quer aumentar micropigmentação, fio a fio, nada disso, porque você não faz nesse momento, talvez. Se você não faz, então você não vai falar sobre isso. Você vai falar sobre o que você faz, que é o design de sobrancelha e a rena, tá bom? Então agora vamos adiante aqui, ó. É o seguinte, começa. Você precisa começar. Qualquer uma dessas já é uma que você pode escolher e começar. E você pode montar a sua, que eu dei um arsenal, eu dei um monte de. Eu dei um outro carrinho de apoio para você aí, que agora você tem um monte de coisa para decidir qual desejo você vai trabalhar dessa sua cliente. Você já sabe qual é a sua cliente ideal. E isso eu realmente. A gente precisa saber dessas informações para quando a gente ir para os próximos passos, isso está muito claro e muito fácil do que a gente precisa fazer aí. Então, você pode usar qualquer uma dessas. Usa a que mais faz sentido para você no momento que você está. Esse momento que você está agora, esse é o momento, é o melhor momento. É o que você está agora. Você vai escolher um desses desejos que você vai trabalhar de acordo com esse momento que você está agora. E tá tudo certo. Então você vai, escolhe lá pelo menos 3 que você acha que são os melhores, porque depois você vai lapidando, você vai melhorando, vai perguntando para sua cliente, né? E você pode criar os seus próprios, com todos esses materiais que eu dei, você pode criar os seus. E aí eu quero mostrar para você aqui, ó, o certificado desse módulo. Eu fiz um certificado de conclusão, certificadinho aqui, ó. Concluiu com mérito o treinamento Estúdio Perfeito com 4 pilares: procedimento, estúdio, cliente ideal e desejo. Ivan Porto, criador do Método Sal. Então, você vai estar nos materiais aí no PDF para você imprimir o seu certificado e você poder colocar o seu nome, né? É isso. O que eu precisava falar para você sobre esse módulo 3. Eu finalizei, terminei. Muito obrigado e a gente se vê no próximo, começando com força total. A gente vai falar com relação à sua oferta. É uma das coisas mais importantes que a gente vai fazer, criar sua oferta.